Estamos iniciando mais uma semana e essa é a nossa atividade 4 de língua portuguesa. Vocês terão 2 semanas para realizar as atividades, do dia 31 de agosto ao dia 11 de setembro. E essas atividades que nós vamos realizar aqui são as atividades da apostila, o caderno do aluno do terceiro bimestre. Então, começamos com esse texto aqui, Olhares sobre a mídia digital. O termo mídia refere-se a um conjunto de pessoas, meios de comunicação, função profissional relacionados à área do jornalismo e publicidade. Quando alguém utiliza o termo mídia impressa, está se referindo aos jornais, revistas, anúncios publicitários, dentre outras possibilidades. Já a mídia digital refere-se a todos esses recursos, mas que circulam em formato eletrônico. Com o avanço da internet e a facilitação do acesso aos celulares, com aplicativos dos mais variados, a mídia digital tornou-se ferramenta imprescindível para a circulação de informações. No entanto, é bom salientar que a facilidade tem seu lado negativo, porque facilita o compartilhamento de fake news. Além disso, a ampla concorrência, uma vez que o usuário tem liberdade para escolher qual forma terá acesso à informação, faz com que na busca por público, likes ou views, muitas formas degradantes de tratar um assunto sejam utilizadas. Então o texto fala de um assunto polêmico, né? A questão da informação. Hoje, como as pessoas têm acesso, né, aos meios digitais, seja pelas redes sociais, elas acabam postando aí qualquer tipo de informação de forma até degradante para chamar a atenção do público. E isso hoje é muito comum, né? As pessoas querem se tornar famosas e querem causar, querem ter as curtidas e as visualizações lá em cima. Então aqui é só para que vocês reflitam, que vocês pensem, não é para responder no caderno. O que são likes e views? Então eu já acabei falando aí, né, para vocês, que são as curtidas, as visualizações. As pessoas fazem, por exemplo, vídeo no YouTube, elas querem quanto mais visualizações, né, melhor, até porque tem a questão também da monetização, do dinheiro que elas vão também ganhar fama. As pessoas são mesmo capazes de tudo para consegui-los, né? A gente já viu casos aí na internet, eu posso dizer, de mães que expõem os próprios filhos para que o vídeo tenha audiência. Você participa ou participaria de alguma rede social? A maioria dos adolescentes, os jovens, hoje todo mundo participa, né? Inclusive agora, nessa forma de ensino remoto, a gente acaba tendo que participar. O que sugere a expressão mídia nebulosa? É possível um meio de comunicação ser nebuloso? Se a gente for lá no dicionário e pesquisar o que significa o adjetivo nebuloso, a gente vai ver que é aquilo que está coberto de nuvens, de névoa, aquilo que a gente não consegue ver com clareza, tá? Que está sem transparência, que está opaco, que está sombrio, que está embaçado, que está turvo. Você não consegue ver com clareza. Então é possível a gente dizer que o meio de comunicação ele não mostra as coisas com clareza? Acho que sim, né? Então vamos lá. Texto 2. O desastre de Brumadinho e a mídia nebulosa. Não vou ler o texto inteiro para que não fique cansativo, vou escolher só algumas partes. Então, esse é o texto que vocês podem ler na apostila ou aqui mesmo no formulário, tá? E depois tem o texto 3, e aí aqui tá falando, após a leitura dos textos, responda as questões. Os textos 2 e 3 fazem menção ao mesmo evento, com perspectivas diferentes, ou seja, com visões diferentes, porém ambos remetem aos mesmos valores humanos. Então, eu estou afirmando que valores são esses? Então, a gente já sabe que os dois textos falam do mesmo assunto, dos mesmos valores humanos, e a gente só precisa descobrir que valores são esses. Então, eu vou ler aqui para vocês, que é o desastre de Brumadinho e a mídia nebulosa. Essa mídia aí que gosta de não mostrar as coisas como elas realmente são, né? Vamos lá. O município de Brumadinho fica próximo à antiga vila de Brumado Velho, nome que o local recebeu devido à grande incidência de brumas pelo período da manhã. A palavra bruma, para quem desconhece, também significa nevoeiro, nebulosidade. Ó, tudo a ver com a palavra que a gente está falando aqui. Nebulosas também são as razões que acabaram provocando a catástrofe na cidade que tomou conta das redes sociais em janeiro de 2019, mobilizando debates, discussões, solidariedade e questionamentos, alguns desses envolvendo a cobertura desastrosa que muitos meios de comunicação fizeram.
É notório que grandes catástrofes têm o poder de mobilizar audiências em tempos de internet e circulação rápida de notícias. Tornam-se assunto corriqueiro, viralizando imagens e dados com grande velocidade. Isso provoca, naqueles que possuem o poder de veicular as informações, uma corrida para entrevistar sobreviventes, buscar as imagens com os ângulos mais inusitados, na tentativa de colocar-se à frente da concorrência. Na ânsia de buscar informações novas e alcançar notoriedade na cobertura, muitos repórteres deixam de se levar pela exploração da dor humana. Isso aqui que é importante, ó. Então, para eles conseguirem serem notados, terem visualizações, eles acabam explorando a dor humana sem se preocupar efetivamente com o mínimo respeito pelo entrevistado. Perguntas que exaltam a intensidade de emoções que o outro está vivenciando, como, por exemplo, o que significa o desaparecimento de um ente querido ou ainda se é difícil conter as lágrimas diante da confirmação de uma morte, demonstram um claro despreparo para lidar com as questões sensíveis em situações de crise. Então, aqui, quem escreveu o texto deixa nitidamente claro o quanto as pessoas abusam do sofrimento alheio, né? Faltam com respeito, né? Só em busca aí da fama, da audiência. E aqui no finalzinho, só para concluir, ele fala assim, ó, que os meios de comunicação, os influenciadores digitais e todos os veículos empenhados em compartilhar as informações sobre o ocorrido pautem-se pela ética, pelo respeito e que saibam comportar-se de forma humana diante da dor dos outros. Então o texto deixa bem claro que as pessoas não respeitam a dor do outro em busca da fama. E ele não fala só dos repórteres, não, ele fala dos influenciadores digitais, os youtubers. Texto 3. Brumador. A névoa encobre a lembrança, dores que se calam perplexas, do esquecimento a dança macabra, da dor e causa desordem resumida. Mães choram suas crianças, pais lamentam sua condição, sua vida. Até quando as brumas encobrirão os desatinos? Sorrir diante da bruta flor que floresce na lama, eterno desafio, ser forte é o que nos alimenta. Marcos Rô. Então, aqui a gente também vê essa questão das dores, o esquecimento, né? Até quando as brumas encobrirão os desatinos, sorrir diante da bruta flor que floresce na lama. Então, aqui no texto 3, a névoa encobre a lembrança, dores que se calam, perplexas no esquecimento. Então, essas pessoas que sofreram, que passaram por isso, são esquecidas, né? Depois de todo o alvoroço que a mídia faz, essas pessoas são esquecidas e parece que nada aconteceu, ninguém é punido, nada é resolvido e as pessoas continuam lá sofrendo, né, sentindo dor, lamentando a sua condição e a sua vida. Então, se essas pessoas continuam sofrendo aqui, a gente também vê que há uma falta de respeito com a dor humana. Eles estão sofrendo, só que as pessoas preferem o esquecimento, né? Até para não punir os responsáveis pelo fato, né? Vamos assim dizer. Então, os textos 2 e 3 fazem menção, ou seja, mencionam, citam o mesmo evento que é o que aconteceu lá em Brumadinho, Minas Gerais, aquele desastre, o rompimento da barragem lá do Córrego do Feijão, em que muitas pessoas foram soterradas e morreram. Tá? Então, que valores são esses, né? A falta de respeito com o ser humano, com a dor humana. É isso que está faltando aí. E o que o título do poema pode significar? Ó, brumador. Bruma, né? Que é o Brumadinho, é o local, e a dor. Faça aí a relação. O que brumador significa? Aí eu quero que vocês coloquem com as palavras de vocês. O texto 2 faz uma crítica à maneira como alguns veículos de comunicação tratam a tragédia ocorrida em Brumadinho. Que crítica é essa? Então eu já acabei falando para você. Ele critica a forma como esses repórteres, como essas pessoas exploram a dor do outro em busca dessa audiência. Qual é o título do texto 2? Não esquecendo que o texto 2 é esse aqui, tá? É o texto maior, é o texto de opinião, em que a pessoa que escreve aqui também está dando a sua opinião, o que ela acha de tudo isso, tá? Então, a gente vai se atentar à notícia, ao fato ocorrido lá em Brumadinho. Então, qual é o título do texto 2? Então, você já vai colocar aqui o título. Tá fácil. O que aconteceu no texto 2? O que aconteceu? O que aconteceu lá? Qual que é o evento catastrófico? Você vai colocar aqui. Onde que aconteceu o fato? Se você for olhar no texto, a gente sabe que é lá em Brumadinhos, Minas Gerais, mas aqui
a gente fala, tá vendo o município de Brumadinho. Então você vai colocar lá. Tira do texto essas informações. Com quem aconteceu o fato? Com os moradores lá do local. Como aconteceu o fato do texto 2? Como que aconteceu? Por que aconteceu esse fato? Quem são os envolvidos no fato? Né? Não só os moradores, mas as pessoas responsáveis aí pela barragem. Quando ocorreu o fato do texto 2, né? Aqui no começo do texto também fala quando que isso aconteceu. Aqui no segundo parágrafo vocês vão identificar e colocar. Tudo bem? A perspectiva utilizada no poema Brumador é a mesma de O Desastre de Brumadinho e a Mídia Nebulosa? Comente. Vocês acham que tem a mesma visão? Aí vocês vão colocar aqui. Observe o trecho do texto 2, que mais este evento, o qual demonstra claramente o quanto o fator humano ainda é desconsiderado neste país, não caia nas brumas do esquecimento. É possível relacionar esse trecho com o texto 3? Aqui a gente pode ver também que algo caiu no esquecimento, que aí vocês vão explicar. Isso eu já acabei respondendo para vocês, tá? E aí vocês vão colocar aqui quais são as características do texto de opinião, pensando que o texto 2 é o texto de opinião e o texto 3 é o poema. Né? Como que é o poema? O poema é escrito em versos, muitas vezes ele tem rima. Já o texto de opinião ele é escrito em parágrafos, vai ter a opinião do escritor, vai falar de um tema polêmico, é que vocês vão colocar aí, tá? E esse é o texto 4, o rádio de ontem e sempre. Vocês vão ler aqui os textos, e esse é um anúncio publicitário, tá? De uma rádio muito famosa, antiga. Então, ó, esse anúncio é da década de 30, e o anúncio publicitário é um gênero textual que tem essa finalidade de promover um produto ou uma ideia, de vender essa ideia, de vender esse produto. Após a leitura, responda as questões. Você segue ou conhece algum influenciador digital? Aqui não vai dar para colocar o quem, eu vou tirar, só sim e não. O anúncio utilizado no texto provoca algum estranhamento? Você estranhou alguma coisa aqui? Só vai colocar sim e não. E por que as palavras programas, estrelas, estão escritas dessa forma? Então, se é um anúncio da década de 30, era o português da época, então elas eram escritas assim. Então, é isso que você vai colocar lá na atividade. Então, essa é a nossa atividade. Façam e me enviem, e até semana que vem.